Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirás muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, de 25 a 34. Oi, gente, meu nome é Simone Santos, para quem não me conhece ainda. Eu aqui nesse canal eu compartilho com vocês as minhas próprias experiências, insights, testes que eu faço com relação às leis universais, lei da atração e tudo relacionado à criação intencional da realidade, porque durante toda a minha vida, né, eu tive experiências, tive conquistas e muitas delas de formas impressionantes, né? Podendo se dizer até milagrosas, né? Mesmo depois dos 45 do segundo tempo, aliás, até mesmo depois que o jogo já tinha terminado, o juiz voltou lá, recomeçou o jogo e eu venci a partida. Então, assim, eu posso dizer que realmente foram milagres que aconteceram comigo. E a partir desses milagres, né, esses milagres começaram a chamar tanto a minha atenção que eu comecei a olhar para minha história e entender como e por que aquilo tudo estava acontecendo comigo. E isso só começou a acontecer, óbvio, quando eu comecei a estudar mesmo, de forma contínua, constante, as leis que regem aqui o nosso plano, né? Comecei a seguir mentores, comecei a estudar livros que falavam sobre isso, e eu peguei um caminho comum dentro de todas essas conquistas, né? Dentro de todas essas manifestações. E depois disso eu comecei a fazer testes e comecei a me comportar, a pensar das formas que eu me comportava lá atrás antes de conseguir essas coisas, né? E eu consegui também realizar grandes coisas nos últimos anos, no último ano, como eu já contei em alguns vídeos aqui pra vocês. Mas uma das coisas que mais fez sentido pra mim é que eu jamais, em nenhuma dessas conquistas, eu me esforçava pra conseguir. Sabe, eu dava o meu sangue, eu me estressava, eu fazia o impossível para conseguir. Não, pelo contrário, quem fazia o impossível era Deus, era o universo para mim, né? E o que eu fazia nessas conquistas, né, para eu chegar onde eu queria? Gente, eu escolhia aquilo que eu queria viver, né? Principalmente quando eu era muito jovem, que eu não tinha tantas crenças assim, que eu ainda não tinha partido ali para o mundo, né? Não tinha entrado no mercado de trabalho. Eu simplesmente achava que eu escolhendo as coisas que eu queria, lá na frente elas iam vir para mim. Quando eu tivesse mais poder de ação no mundo. Porque quando a gente é jovem, é criança, a gente tem muita imaginação, porém pouco poder de ação. Porque a gente depende dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Só que quando a gente cresce e vai para o mundo, né, normalmente essa situação é invertida. A nossa imaginação é podada, né, a gente fica com o pé no chão, né, porque todo mundo fala que a gente tem que ter o pé no chão. Então, a nossa imaginação é podada, mas a gente tem o maior poder de ação. Mas ter esse poder de ação não significa necessariamente conquistar mais coisas.
Muitas das vezes acontece justamente o oposto. A gente começa a entrar ali na corrida dos ratos, né? Como diz o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre. A gente começa a entrar ali no sistema, começa a querer coisas, a adquirir coisas e ter família, filhos, e, enfim, começa a fazer dívidas, ter casa própria e tal, e a gente entra ali no sistema, né, e depois a gente não consegue sair, né, em grande parte das vezes a gente fica preso ali no sistema e não consegue sair, isso é a corrida dos ratos. A gente trabalha cada vez mais para pagar cada vez mais, para ter mais, sabe, essa corrida que nunca acaba, né, a gente parece que se vê sufocado ali, parece que não tem solução na nossa vida. Então, para a gente escapar do sistema, para a gente viver realmente aquilo que Deus quer pra gente, que é ser aquilo que nós viemos aqui para ser e fazer, aquilo que faz, que mexe no nosso coração, que mexe com a nossa essência, né? A gente precisa encontrar uma forma de burlar esse sistema. Quando eu era nova, gente, eu lembro que o meu sonho lá na adolescência, quando eu estava fazendo meu curso técnico, né, era entrar numa grande empresa, era ter um crachá para bater ponto. Nossa, eu queria muito ter um crachá para bater ponto ali na entrada, ponto na saída. Ouvir a sirene da grande empresa, que eu queria entrar numa grande empresa, né, tocar e os trabalhadores entrando, os trabalhadores saindo, tal. Eu queria fazer parte disso. Gente, o negócio era tão louco que eu não queria nem morar perto da empresa. Eu consegui entrar nessa grande empresa, né? Numa grande empresa. O negócio era tão louco que eu não queria morar perto dessa empresa. Eu queria morar longe dessa empresa. Por quê? Porque eu queria pegar ônibus, né? Eu queria ficar no trânsito. Eu queria viver ali aquilo que eu sempre via as pessoas ao meu redor, os meus pais, familiares, os pais dos meus amiguinhos vivendo, né? Que é pegar ônibus, ter um emprego, ter um crachá, ter um salário, enfrentar trânsito, pegar ônibus. Eu queria viver tudo isso quando eu era jovem, né? Olha que loucura. Hoje em dia, olhando para trás, eu fico, nossa, como eu era ingênua, né? E aí, curiosamente, eu moro do lado dessa empresa, que eu trabalhei por 10 anos, né? E hoje, quando eu passo em frente a essa empresa e passo na hora da saída do pessoal, que eu vejo aquela quantidade de gente descendo a rampa, passando pelo portão, eu fico, meu Deus, parece até uma boiada descendo, né? Como que eu pude um dia querer fazer parte da manada, né? Fazer tudo que a manada fazia, né? Mas isso só acontece, gente, quando a gente não tem a plena consciência do nosso poder, que a gente tem, que nos foi dado pelo Pai, que tá na promessa dele, né? Que a gente pode ser, ter e fazer tudo o que a gente quiser, tudo o que a gente pedir em oração, a gente recebe para a glória do Pai. Né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover uma montanha de um lado para o outro. Gente, isso tudo é promessa bíblica. Isso tudo faz parte do que Jesus falou pra gente. Ele veio aqui fazer coisas, né? Ele fez coisas grandiosas. Ele curou, ressuscitou muitas pessoas, né? E ele disse que a gente faria coisas como as que ele fez e até maiores do que essas coisas que ele fez, né? Tá na Bíblia isso, gente. E por que a gente não consegue assumir esse nosso poder dado por Jesus na Bíblia, sabe? A gente aceita que existe um Deus, que Jesus esteve na Terra, enviado por Deus, né? E que ele é o bambambam de tudo, foi o bambambam. Só ele é filho de Deus e nós somos míseros seres aqui, né? Esperando a boa vontade dele, que ele faça por nós aquilo que a gente quer, né? E na verdade ele nos deu todo o poder, tá? Ele disse que ele tá com a gente o tempo todo, que a gente não tem que se preocupar com o amanhã. E o que a gente faz, gente? A gente faz isso? A gente tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que quando a gente tem um problema, passa por uma dificuldade, tem uma doença, a gente simplesmente não tá nas mãos de Deus, isso vai resolver e vai viver a vida? Claro que não, gente, né? A maioria das pessoas que tá ali no inconsciente coletivo, que tá vivendo aquela vida de manada ali, acha que tem que fazer alguma coisa, que tem que correr atrás, que tem que sofrer, que tem que o sistema que não tem jeito, que a vida é assim mesmo, e não é. Jesus venceu o mundo. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas a gente também pode vencer o mundo, porque a gente não é inferior a Jesus.
Nós somos como ele. Nós somos uma centelha divina que veio aqui para fazer a diferença, que veio aqui também para curar, nos curar e curar os outros. Que com os nossos dons, com aquilo que a gente tem inato, que a gente, na grande maioria das vezes, a gente abafa isso, né? Porque a gente tem que entrar no sistema, né? A gente tem um dom ali para música, para artes, para cozinha, a gente gosta de desenhar. Não, mas isso aí não pode ser não, tá? Porque o sistema tá pedindo que você seja engenheiro, que você seja médico, que você seja jornalista, que você seja qualquer coisa, menos aquilo que você gosta de fazer, tá? Porque isso aí não dá dinheiro não. Trabalho tem que ser penoso mesmo, né? Porque se você quer fazer alguma coisa para se divertir, isso é lazer. Faz isso como seu hobby. Mas para ganhar dinheiro, você tem que ser médico, você tem que ser motorista, você tem que trabalhar em loja, você tem que... Entendeu? É assim que o sistema quer prender a gente, tá? Tirar o nosso poder. Mas Deus, na sua grandiosidade, nos disse que a gente deve primeiro buscar o reino de Deus. E todas essas coisas aí que a gente precisa, comer, beber, vestir, dinheiro para fazer as coisas, nos serão acrescentados, gente. Mas a gente não acredita nisso, porque o sistema é tão poderoso que ele tem mais poder do que a palavra de Deus, sabe? Do que o que Jesus disse. Isso não fecha, gente. A conta não fecha. A gente tem que assumir, sim, o nosso poder. A gente tem que fechar os olhos para o mundo, sabe? Porque Deus nos prometeu que nos daria tudo, desde que primeiro a gente busque o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando eu era mais jovem e frequentava a igreja, né? Porque eu fui batizada numa igreja evangélica, né? Eu fui batizada na igreja batista, fiquei por muitos e muitos anos da minha infância dentro de uma igreja. Eu achava que buscar o reino de Deus era cumprir todas aquelas obrigações que a igreja impunha pra gente. Tá? Porque a gente sabe que a igreja coloca várias regras na nossa vida, do que a gente não pode, do que a gente pode querer da vida. E é isso, a gente tem que seguir o que o pastor tá falando pra gente conseguir uma vida boa, né? Então depois, quando quando eu virei adulta e comecei a perceber como o mundo funcionava, né? Eu frequentava essas igrejas e por alguns momentos eu não conseguia ir por conta de trabalho, de estudo, e eu era julgada por não ter ido um dia de manhã, um domingo de manhã, um domingo à noite, porque eu tinha que estudar para uma prova, fazer um trabalho, sabe? E eu ficava achando aquilo tão estranho. E mesmo doente eu era obrigada a ir, mesmo de cama eu era obrigada a ir. Quando eu não ia, as pessoas olhavam para mim esquisito, as pessoas me brigavam comigo, sabe? Eu achava aquilo tudo injusto, sabe? Que tudo tão estranho. Aquilo não entrava dentro de mim quando eu comecei a pensar por conta própria, sabe? E aí, quando eu comecei realmente a me afastar desse meio, as pessoas que diziam que eram as minhas amigas e tudo, ninguém olhava mais na minha cara, passava na rua por mim e nem sequer olhava. Ninguém vinha me perguntar o que eu estava precisando, se estava precisando de oração, se estava precisando de alguma coisa porque eu tinha sumido. Não, ninguém fazia isso. As pessoas simplesmente me ignoravam na rua, sabe? Eu achava isso muito esquisito, isso não condizia com as palavras de Deus, né? Que Deus era amor, que Deus era tudo de bom, que, sabe? Eu sentia que tinha alguma coisa ali que não batia. E aí, gente, quando eu me afastei desse ambiente mesmo, né? Quando eu realmente me afastei, muita coisa começou a acontecer pra mim. Muitas coisas grandiosas, né? Passar no concurso, passar no mestrado, todas essas histórias aí que eu contei pra vocês. E aí, eventualmente, quando alguém me encontrava na rua e perguntava, não, porque tem que voltar pra igreja, porque o mundo tá perdido, não sei o quê, porque você não pode ficar sem Deus, sem Jesus, eu ficava, mas eu não tô sem Deus, não tô sem Jesus, tá? Eu tô sendo tão abençoada agora que eu saí da igreja, que parece até que quando eu tava lá, a minha vida era bloqueada. E as pessoas ficavam chateadas comigo, obviamente, aí mesmo que não olhavam pra mim, né? Mas, gente, isso era a conclusão que eu cheguei, baseado na minha própria vida, nos meus próprios resultados, naquilo que eu queria viver, sabe? Jesus não tá dentro da igreja. Quando o versículo fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é estar dentro da igreja, obedecendo às ordens do pastor, votando em quem o pastor quer, porque eu vi muito isso, né? Eu vou votar no candidato X porque o pastor disse que era o melhor. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a pensar, tá? A gente tem inteligência, todos nós fomos dotados do mesmo poder de Jesus,
tá? A gente tem que despertar isso dentro de nós, a gente tem que liberar isso dentro de nós, buscar conhecimento da forma correta, tá? Se libertar aí das prisões do mundo, mesmo aquelas prisões que dizem que querem nos libertar, cuidado, tá? Cuidado para que você não saia de uma prisão e entre em outra. Busque por si só o seu próprio conhecimento, vá buscar fontes externas que te aproximem mais de Deus, que te falem mais a verdade, que entrem em ressonância com o que você tem dentro do seu coração, que sejam verdade para você, tá? Mesmo essas pessoas que você segue, mesmo você me seguindo, você não precisa concordar com tudo que eu falo. Eu trago aqui nesse canal as minhas experiências, a minha visão, a minha percepção sobre a vida e sobre como a gente cria a nossa realidade, tá? Eu não tô cancelando a religião, cancelando Deus, pelo contrário, gente, eu tô falando para você buscar a sua verdade, tá? E não o que as outras pessoas falam. Se o que as outras pessoas falam ressoa com você, faz sentido para você, tudo bem, tá? Continua se aprofundando nesses conhecimentos, porque Deus veio para trazer a liberdade. E quando ele fala, busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, é justamente isso. Você entender que o reino de Deus está dentro de você, tá? Aquilo que fala mais alto dentro de você. Se o que fala mais alto dentro de você é que você gosta de fazer crochê, tricô, roupa para os outros e os outros ficam maravilhados com o seu trabalho artístico, então bota isso para fora, tá? É Deus querendo ver isso manifestado através de você. Isso é o reino de Deus. Tá? Quando você está se sentindo bem, quando você está fazendo algo em que a sua alma se sente alimentada, sabe? Aquele trabalho que você faz tão bem que você fica horas fazendo a mesma coisa e depois disso ainda não se sente cansado, sabe? É isso que é o reino de Deus, é Deus se expressando através de você, porque Deus é tudo de amor que há, tudo de benevolência, tudo de abundância, tudo de saúde, de prosperidade, de amor, de tudo que há de maravilhoso, de tudo que tem a vibração alta. Quando você faz alguma coisa, quando você se permite fazer algo que você ama e que te deixa assim hipnotizado, hipnotizada, fazendo mesmo porque gosta, fazendo com toda a sua alma, é Deus agindo através de você. E isso é buscar o reino de Deus. Quando você faz algo que faça sentido para você, que alimente a sua alma, é esse o reino de Deus. Você está no reino de Deus. E as demais coisas, gente, nos serão acrescentadas. Isso eu pude ver na minha vida, nos resultados que eu tive quando eu parei de me preocupar com a solução dos problemas que estavam há muito tempo ali, batendo na minha cabeça, batendo na minha porta e eu não sabia como resolver. Quando eu parei de pensar nesse tipo de coisa e comecei a focar naquilo que me fazia feliz, sabe? Comecei a não pensar mais nisso. Cara, não quero mais ficar pensando em como eu vou resolver esse problema, não. Eu vou lá ouvir uma música. Gente, eu botava músicas da minha adolescência. Eu botava um fone de ouvido e começava a ouvir Backstreet Boys. Eu começava a ouvir NSYNC, coisas da minha adolescência. E naquela época, né, eu tinha sonhos, eu tinha escolha, eu fiz escolhas na minha vida. Naquela época eu sonhava mais e fazia menos, né, porque eu não tinha muito poder de ação. Então, assim, quando eu ouço essas músicas, eu consigo voltar àquele sentimento, né, aquela vibe daquela época. E isso abre possibilidades para mim, isso me faz entrar no reino de Deus, tá? E todas as vezes que eu faço isso, as coisas se resolvem, as respostas vêm, sabe? E é impressionante como isso é verdadeiro. Faz o teste. Se você está se preocupando muito com alguma questão que está difícil de resolver na sua vida, relaxa, solte isso, libera, não pensa nisso por um tempo, se permita fazer algo que te faça feliz. Tá? Busque o reino de Deus dentro de você, tá? Não é ir para a igreja. Vá se você se sente bem, se é realmente o que a tua alma deseja. Mas se a tua alma deseja dançar, que é condenado pela igreja, né? Dançar músicas mundanas, se a tua alma pede isso, dance. Coloca um fone de ouvido, vá pro teu quarto e comece a dançar e comece a se imaginar na vida que você quer viver ali quando você estiver naquela vibe elevada. Gente, foi isso que eu fiz naquele ano que a minha vida mudou radicalmente. Eu me isolei de pessoas que só reclamavam, eu não queria mais fazer parte daquele grupo. Eu botava meu fone de ouvido, na época era um aparelhinho chamado MP3,
e eu ouvia, a maior parte do dia, mesmo dentro do meu trabalho, eu ouvia músicas que me faziam voltar para o reino de Deus, né? Que faziam me sentir bem, feliz, esperançosa com relação à vida. E naquele ano tudo mudou, tá? Não foi assim magicamente, né? Eu comecei a botar no dia seguinte tudo mudou, não, as coisas foram mudando. Mas em um ano, gente, a minha vida evoluiu 10. Tudo que eu estava buscando há 10 anos e não estava conseguindo ver resultados, quando eu comecei a me isolar vibracionalmente das pessoas, quando eu não queria mais fazer parte daquela negatividade coletiva da empresa que eu trabalhava, né? Quando eu comecei a sonhar, mesmo que de forma ingênua, tá? Eu não sabia que eu estava fazendo algo relativo à criação intencional da realidade naquela época. Eu simplesmente queria me sentir bem, porque eu já não aguentava mais tanta negatividade, eu não aguentava mais tanta picuinha, tanta briguinha, sabe? Dentro ali das pessoas que trabalhavam, eu não queria mais fazer parte disso, eu fui agindo de forma intuitiva. E tudo mudou na minha vida. Tudo mudou, como vocês já sabem. Então, gente, quando vocês estiverem se sentindo assim desalinhados, né? Que quando a gente fala que está desalinhado, é justamente isso. A gente não está em alinhamento com o reino de Deus. A gente está no mundo. A gente está envolto ali na negatividade. A gente está ali assistindo muita notícia. A gente está participando de grupos que pessoas que só reclamam, que só falam mal. E a gente acaba indo nesse fluxo negativo, sabe? E nada acontece. Tudo se bloqueia na nossa vida. A partir do momento que você entender isso, que você perceber que isso está te fazendo mal, que isso está te levando por um caminho oposto daquilo que você quer viver, você vai começar a tomar cuidado com as suas amizades, a se afastar de certas pessoas que não te agregam, que não te ajudam a chegar aonde você quer chegar, tá? Você vai começar a perceber que tipo de música que você tá ouvindo, se é música de sofrência, se é música que te deixa mal, se é música que te faz lembrar momentos ruins. Não faz isso com você se você não quer reviver isso, se você não quer trazer isso para sua realidade novamente, tá? Ouça outro tipo de música, nem que seja música da tua infância lá, né, que você se sentia bem, que você se sentia alegre, divertido, que você ia para as baladas. Coloque esse tipo de música, vá dançar, vá se liberar, vá fazer uma massagem, vá andar na grama, sabe? Faça, identifique e faça coisas que elevem a sua vibração, que te tragam para o reino de Deus, que é onde existe amor, que é onde existe paz de espírito, sabe? Que é onde existe a fé, a confiança de que tudo vai dar certo, mesmo que você não se esforce, gente, porque você está buscando o reino de Deus. E quando você busca verdadeiramente, com toda a sua alma, fazer coisas que alimentem a sua alma, que te deixam bem, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, gente, o recado que eu queria trazer para vocês hoje era esse, tá? De você buscar fazer o que a Bíblia fala, tá? Buscar fazer coisas que ressoem com a sua essência. Não tenha vergonha de você. Por muitos anos eu tive vergonha de assumir a minha verdadeira identidade, o que eu realmente gostava de fazer, porque eu queria me enquadrar na manada, né? Eu queria me enquadrar ali no coletivo, e hoje eu vejo que justamente o oposto que eu quero fazer. É sair da manada, sabe? É sair desse inconsciente, é sair da Matrix e fazer aquilo que realmente faz o meu coração vibrar, tá? Mesmo que, obviamente, a gente está inserido na sociedade, a gente precisa conviver, a gente precisa trabalhar, e muitas vezes, né, esse trabalho que a gente faz não tem a ver com a verdade da nossa alma, mas a gente pode mudar, porque a gente não é árvore. O nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, tá? Que a gente pode mudar em qualquer época da nossa vida, em qualquer fase, em qualquer idade. Nós somos capazes de mudar, tá? A gente não tá preso a uma escolha profissional. A escolha profissional não nos define. Mesmo que você tenha sucesso no seu trabalho, mesmo que você ganhe dinheiro com o seu trabalho, se isso não te faz feliz, você pode adoecer, tá? Então você tem que observar, você tem que auto-observar e entender o que faz o teu coração vibrar. O que realmente te faz feliz. Porque se você é próspero numa profissão que você não gosta, imagine você se dedicando a fazer algo que está dentro do reino de Deus, tá? Você vai prosperar ainda mais. Não duvide disso. Creia nas palavras divinas.
creia na ordem que a fonte criou para todos nós. É assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo, gente. Tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative todas as notificações, tá? E compartilhe comigo também se você tem alguma história assim que mudou a sua vida com relação à criação intencional da realidade, com as coisas que a gente conversa aqui. Compartilha comigo, compartilha com a gente, porque isso fortalece ainda mais a nossa fé, tá? Imprime no nosso subconsciente a verdade, tá? E faz a nossa egrégora de pessoas que estão despertando aumentar cada vez mais, tá? Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!